A paz. Vamos dar continuidade então agora e hoje nós vamos falar sobre os devoradores de energia, os espíritos devoradores, são os demônios. É um assunto, talvez você não esteja acostumado a ouvir falar, mas os demônios se alimentam de energia. E esse é o principal objetivo dos demônios. Além, é claro, de fazer o caos. Mas muitas vezes nós imaginamos que o demônio só trabalha com o objetivo de maldade, de vingança, que esse, claro, é o trabalho deles, de fato. Mas os demônios também têm necessidade. E a necessidade maior deles é de se alimentar, para se manterem fortes, se manterem vorazes, para que assim continuem seus ardis, seus planos. E tem muita verdade que a igreja desconsidera e talvez até desconhece acerca desse assunto, mas nós que somos líderes de guerra precisamos conhecer. E essa verdade é fundamental, compreender como os demônios se alimentam, como eles se fortalecem, por que eles se alimentam, por que eles fazem as pessoas sofrerem tanto. Esse é o tema de hoje. Então, gente, em primeiro lugar, tudo que existe no universo precisa de alimentação. Nada no universo é autossuficiente. Qualquer tentativa de imaginar a autossuficiência seria um pecado, seria dizer que Deus deixou de ser importante. Então, o Deus, o Pai do nosso Senhor Yeshua, Jesus Cristo, é a fonte do universo. Deus é a fonte que alimenta o sol, é a fonte que alimenta a natureza, é a fonte que alimenta os anjos. Deus é a fonte que alimenta a humanidade. Eu fico todo arrepiado de imaginar isso, porque Deus é tremendo. Quando os milhares de anjos estão ao redor do trono, exaltando, adorando, venerando ao Senhor, automaticamente eles estão sendo fortalecidos por Deus. Os anjos se alimentam de Deus. A natureza se alimenta de Deus. O universo se alimenta de Deus. No momento em que Deus parar de enviar energia para os céus, para os astros, para os anjos, tudo para de funcionar. Ele é a fonte de tudo. Eu acredito que você poderia dar um glória a Deus por isso. Agora, até nós mesmos, a humanidade, nós somos carentes de Deus. Ficamos o tempo inteiro, quando uma pessoa não conhece Deus, ela fica procurando socorro de um lado, procurando do outro, procurando respostas, procura nas drogas, procura no pecado, procura no sexo, procura nisso, procura naquilo. E essa saciedade só acontece, a pessoa só mata essa fome, essa sede, quando ela se encontra com Deus. E depois que uma pessoa se converte, vez por outra nós temos que nos alimentar de Deus. Quando nós adoramos, quando nós oramos, quando nós nos santificamos, o nosso espírito é fortalecido. É por isso que nós temos que orar, é por isso que nós temos que ler a palavra, é por isso que nós temos que jejuar, porque o alimento espiritual, isso não é uma fantasia, isso não é uma metáfora. O alimento espiritual, de fato, fortalece o nosso espírito fica mais forte. Então, todo esse alimento espiritual é visto pelo universo espiritual como uma espécie de energia. Quando uma mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus sentiu essa energia saindo dele. E ele disse, alguém me tocou porque eu senti sair de mim a virtude, eu senti sair de mim essa energia. Existem pessoas que têm mais dessa energia, existem pessoas que têm menos dessa energia. Não é? Essa virtude que é vista pelo mundo místico, pelo ocultismo, como aura, como energia. E nós sabemos que é o poder de Deus que alimenta tudo e alimenta todos. No entanto, os demônios, Satanás, os principados, potestades, espíritos imundos, toda classe de demônio se desconectou dessa fonte que alimenta tudo. Os demônios, eles são bastardos, eles são rebeldes, desconectados de Deus e dependem de um tipo de alimento. Então o demônio precisa se alimentar. Por isso que muitas vezes no ritual de macumbaria, no ritual de feitiçaria, o demônio diz assim, coloca para mim na encruzilhada um frango com farofa. Na verdade, o demônio não vai comer frango, não vai comer farofa. Mas existe uma energia que é liberada no momento em que o frango é sacrificado, no momento em que o ritual acontece. Essa energia, o demônio vai lá, respira dessa energia e vai ficando mais forte para continuar o seu trabalho.
Então demônios precisam se alimentar. E a maneira mais poderosa de gerar energia para demônios é através do sofrimento. Sofrimento libera energia para demônio. Sofrimentos, rituais e pactos. Eu vou esmiuçar isso daqui para vocês a partir de agora, mas eu quero que você entenda isso como líder de guerra, que os demônios se alimentam do sofrimento da humanidade. Enquanto tiver gente sofrendo, enquanto tiver gente envolvida com o que é negativo, envolvida com o que é ruim, forças espirituais são liberadas, alimentando assim os demônios, alimentando assim o inferno e dando a eles continuidade para trabalhar mais 1 milha, mais 2 milhas dos seus planos vorazes, dos seus planos infernais. Bom, vou falar para vocês aqui alguns tipos de alimento que fortalecem o demônio. Primeiro tipo de alimento, são vários, tá ok? Talvez não seja um vídeo muito curto, mas o primeiro tipo de alimento é o sofrimento em si. Existem 2 tipos de sofrimento: o sofrimento físico e o sofrimento emocional. Vamos começar com o sofrimento físico. Qualquer tipo de dor física, um acidente, uma pessoa quando se machuca, ela está sentindo dor. No momento em que ela sente dor, ela está liberando energias para o inferno se fortalecer. O diabo fortalece na dor da humanidade. Então, seja um acidente, seja uma catástrofe, seja uma calamidade, seja um pacto que a pessoa se corta voluntariamente, independente disso, a dor, quanto maior a dor, maior a energia liberada. Então imagine comigo uma tragédia num estádio de futebol. Os demônios, eles sentem a dor da multidão. E eles chegam, e ali eles vão se fortalecendo e ganham realmente força com a dor. E existe a dor emocional. Quando eu falo de dor emocional, eu falo de tristeza, falo de angústia, eu falo de todo tipo de sentimento ruim que fortalece o inferno. Então, tristeza, angústia, raiva, ira, mágoa, frustração, decepção, esse tipo de sentimento, eles alimentam os demônios de uma maneira muito forte. E nós vemos isso na Bíblia. Quando o apóstolo Pedro escreve em uma de suas cartas o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então olha o que Pedro está falando. Pedro está dizendo assim: olha gente, prestem atenção, tomem cuidado, fiquem sóbrios, fiquem atentos, fiquem vigilantes, porque o diabo está rodando vocês farejando e rugindo, porque ele está procurando alguém que ele pode devorar, que ele pode tragar. Só que no versículo antes está escrito o seguinte: cuide para que não haja dentro de você nenhum tipo de ansiedade. E logo depois ele vai falar: seja sóbrio e vigilante, porque o diabo busca alguém para tragar. Então, ele está falando aqui de sentimento, ele está falando que a ansiedade é captada pelo demônio. Muitas vezes você está ferido, triste, chateado, magoado, com raiva, com rancor, com desejo de vingança, com frustração. E você pensa assim: ninguém sabe disso, o diabo não sabe, Deus não sabe, ninguém sabe. Mas os demônios farejam, eles sentem essa energia. Isso é uma coisa muito comum, gente. Se você é uma pessoa um pouquinho mais espiritualista, quando você chega perto de uma pessoa triste, a pessoa pode estar calada. Você vai falar assim: eu senti que você está triste. O profeta Eliseu, quando ele teve com aquela mulher sunamita, ele perguntou: vai tudo bem? Ela disse: tudo bem. E o profeta falou: não está tudo bem não, porque o meu espírito está sentindo uma energia de você, dizendo que tem algo errado. Então, os sentimentos negativos geram energias negativas que alimentam demônios. As dores físicas, as dores do corpo, qualquer tipo de sentimento e dor, qualquer tipo de sofrimento, seja emocional, seja sofrimento físico, vão gerar energias que alimentam demônios. Existem poucos sofrimentos, existem muitos sofrimentos, existem poucas energias, existem muitas energias, mas sempre serão energias. Outra coisa que alimenta demônio são adorações. A adoração, não estou falando aqui adoração a Deus, literalmente, claro que não. Mas é claro, tem muita gente que está adorando a demônio pensando que está adorando a Deus. Nas seitas, nas religiões e até mesmo dentro do nosso povo evangélico. Muitas vezes a pessoa está adorando a Deus sem conhecer Deus.
palavra de Deus diz assim: Deus procura adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então veja bem, a adoração não é para qualquer um, é para quem compreende quem é pai, para quem entende que é filho, para quem se coloca como filho diante de um pai. A adoração de um filho ao pai é a adoração que Deus procura. E muitas vezes nós estamos na igreja fazendo uma adoração errada. Eu explico sobre isso no meu livro Asherá, o espírito por trás da árvore, o roubador de adoração. Então, da mesma maneira, muita gente está adorando a deuses estranhos, adorando a demônios, adorando a santos, adorando a todo tipo de mal. E quando a pessoa está fazendo esse tipo de adoração, no mundo espiritual energias também são liberadas. Os demônios se alimentam da adoração. É por isso que eles sempre pediram adoração. E a adoração, a adoração a demônios, ela está conectada a duas definições: pactos voluntários e pactos involuntários. O que é um pacto? Um pacto é uma aliança que se faz com o demônio. O pacto voluntário, que nós também chamamos de promessas, é aquele pacto que a pessoa faz com o demônio em troca de algo. Então a pessoa faz um pacto para um Exu, para um orixá, para uma pombagira, para o preto velho, para o Zé Pilintra, para um santo, para uma divindade olimpiana, para uma divindade nórdica, para um espírito oriental. Independente disso, a pessoa vai fazer um pacto. Às vezes tem gente que faz pacto com o próprio Satanás. E quando ela faz um pacto voluntário, ou seja, ela quis fazer, o diabo ele vai dizer para essa pessoa o seguinte: o que você quer? Aí a pessoa vai dizer, por exemplo, eu quero ficar rica, ou eu quero me casar. O demônio vai colocar ali a moeda de troca. E eu quero energia. Eu preciso de energia. Então você vai precisar fazer algo para mim, para me dar energia. Que tipo de algo? Uma adoração. Ou um sacrifício. Porque sacrifício envolve dor. Então, muitas vezes você vai ter que se sacrificar. Todo dia você vai ter que se cortar. Todo dia você vai ter que fazer um sacrifício. Ou você vai ter que sacrificar um animal. Não deixa de ser sacrifício, porque também há dor. Ou você vai ter que sacrificar uma pessoa que você conhece, uma criança, ou vai fazer maldade com alguém, ou você vai fazer uma feitiçaria para destruir a vida de alguém. Porque qualquer coisa dessa, quando gera sofrimento, quando gera dor, vai gerar energia. Essa energia o diabo vai fortalecer o espírito, e quando ele fortalecer, ele vai ficar recíproco e vai fazer aquilo que você pediu. Então esse é o poder do pacto voluntário. Liberar energias para demônios. Também existe o pacto involuntário, que é aquele que a pessoa faz sem saber que está fazendo. Então muitas bobagens que nós fazemos, achando que estamos fazendo algo comum, porque você aprendeu com teu pai, que aprendeu com a tua mãe, que aprendeu com a tua avó, que aprendeu com o bisavô, que aprendeu com a tataravó. A criança está soluçando, bota uma bolinha de papel na testa da criança. O chinelo está virado, tem que desvirar o chinelo, senão minha mãe vai morrer. Aí começa esse monte de crendice, esse monte de cultura. Por trás dessas culturas existe um ritual, uma feitiçaria. E esses rituais são adorações, e essas adorações liberam energias para demônios também. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos. Muitas vezes, uma palavra que você fala é um pacto. Muitas vezes um jogo de videogame que você joga, não é? um livro que você lê, um jogo de baralho, principalmente, um jogo de cartas, uma brincadeira, muitas vezes, uma brincadeira de pula para cá, canta para lá, canta para cá. Muitas vezes você está fazendo um pacto involuntário com o demônio. Você está amarrado nele, liberando energias para eles, porque toda aliança libera energia. Então, o tempo inteiro, a humanidade está servindo como alimento para demônios. Por isso que os demônios, eles querem torturar a humanidade. Olha que coisa interessante. Jesus estava na cruz e o diabo não queria que Jesus morresse. O diabo queria que Jesus sofresse. No momento em que Jesus morreu, o diabo perdeu. Jesus falou, está consumado, e morreu. Enquanto Jesus estava vivo, o diabo furou a lateral dele, o diabo esfregou vinagre na boca de Jesus, tentou matar a sede dele com vinagre, espetou a coroa de espinhos, chicote daqui, chicote dali. Por quê? Porque o sofrimento de uma pessoa tão santa, de uma pessoa tão pura como Jesus,
gerou uma carga de energia para o inferno que nem tem como mensurar. Mas o diabo não esperava que Jesus fosse anular tudo aquilo alguns minutos depois, com a morte e com a ressurreição. Mas a ideia do diabo era essa. No momento que o diabo diz para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares, o diabo estava dizendo, eu te dou qualquer coisa, mas libera essa energia para mim. Imagina Jesus adorando ao diabo. Não é apenas a questão do ego do Satanás, Jesus está me adorando. Algo muito maior estava acontecendo ali. Tá bom, gente? Então eu já falei sobre sentimentos e sofrimentos, falei sobre adorações, pactos voluntários e pactos involuntários. Também a questão dos pecados. Todo pecado, qualquer pecado, sem exceção, libera energia para o inferno. Qualquer pecado. Muita gente diz assim, é um pecadinho só. Mas pecadinhos são energiazinhas. Pecadões são grandes energias. Então você falou um palavrão. É pecado. Gerou energia. Você fez uma outra coisa. Você matou uma pessoa, mutilou uma pessoa, violentou uma pessoa. Gerou energia também. Você fez uma fofoca. Gerou uma energia. Eu não sei você, mas eu peco. De vez em quando eu cometo um pecado. Eu evito pecar, mas peco. Eu sou fraco. Eu sou uma pessoa, eu sou um homem sujeito às mesmas paixões que você. Mas uma coisa eu já percebi. Que sempre quando eu cometo um pecado, seja qual for, eu sinto a presença maligna chegando, tentando chegar perto de mim. Eu arrepio, eu sinto aquele ambiente sombrio, eu penso, opa, o diabo está se aproximando. E aí eu corro, me arrependo, repreendo o demônio, porque eles sentem um cheiro, eles ficam farejando o tempo inteiro. É como um inseto, é como uma mosca que vem atrás da sujeira. Assim funcionam as energias. Então, qualquer tipo de pecado, sem exceção, são alimentos energéticos para demônios. E palavras. Qualquer tipo de palavra negativa. Qualquer. Quando eu falo de palavra negativa, eu falo sobre maldições. Muitas vezes você chega para uma pessoa e fala, você é um idiota, você é um burro, você é um imbecil, eu quero que você morra. Além de você lançar um demônio, eu já ensinei isso em outro áudio, em outro vídeo, que quando você libera uma palavra de bênção, você libera um anjo. Quando você libera uma palavra de maldição, você lança um demônio. Mas junto com lançar um demônio, você também está alimentando esse demônio. Com qualquer palavra de maldição, palavras torpes, palavrões, palavra de murmuração. Tem gente que faz o que tem que ser feito, mas faz murmurando. Então a murmuração alimenta demônios. A palavra de dúvida, a palavra de incredulidade. A pessoa fica, ó vida, ó céus, ó azar, eu não tenho jeito. E isso aí vai fortalecendo o demônio, geralmente o próprio demônio que está atuando na vida daquela pessoa. Nós temos que ter cuidado com as palavras. Outra coisa que alimenta demônios. Se você estiver anotando aí, é muito bom, porque é muita informação, não quero que você perca nada. Aproveita aí o seu caderninho do curso. Outra coisa que alimenta demônios com energias espirituais são os tronos de idolatria. Os tronos de idolatria estão conectados à questão da adoração. A diferença é que a adoração não exige um lugar específico. Por exemplo, eu estou sentado aqui, eu posso simplesmente adorar a Deus, levantar a mão, Senhor, eu te adoro, eu te exalto. Ou eu posso adorar o diabo, se eu quiser. Eu começo aqui a adorar o diabo. Agora imagine que esse lugar aqui que eu estou sentado, eu resolvo que esse lugar se tornará um lugar de adoração a Deus. Todo santo dia eu venho aqui adorar a Deus aqui nesse lugar. Ou imagine que o diabo me convenceu a todo santo dia eu vir aqui venerá-lo. Então o que vai acontecer? Se eu adoro a Deus aqui todo dia, os anjos vão se acostumar a ficar aqui. Não será apenas uma adoração, será um trono de adoração. No inferno é a mesma coisa. Por que existem lugares especiais? Postes ídolos. Por que existem lugares onde as pessoas fazem rituais? Por que existem catedrais de feitiçaria, catedrais de satanismo, catedrais de idolatria? Existe aqui, a algumas centenas de quilômetros do Rio de Janeiro, a Igreja de Aparecida. Um lugar, eu já fui lá 2 ou 3 vezes, um lugar tenebroso, nem consigo entender porque um católico gosta daquilo. Porque é um lugar dá arrepios. Quando eu fui, eu era criança a primeira vez, minha família era católica,
E nós saímos de lá assustados, com um lugar horroroso. Por quê? Porque tem muito demônio. É um trono de idolatria. Apocalipse fala sobre isso, sobre o lugar onde o trono de Satanás está. Esse trono pode ser uma igreja, pode ser um templo, pode ser uma estátua, pode ser um obelisco, pode ser um vaso com uma planta comigo ninguém pode, espada de São Jorge, um ritual de Exu Caveira. Independente disso, se é um local onde os demônios são venerados constantemente, ou se é um lugar onde sacrifícios são feitos constantemente, ali se torna um trono. Se é um lugar onde as pessoas sofrem constantemente, também se torna um trono. Um lugar onde sempre tem acidente. Um lugar onde os traficantes sempre sacrificam pessoas. Então ali é um lugar onde o demônio senta e ele fica ali, ó, como fosse um rei, sentado, recebendo todo tipo de alimento. Se tornou um trono para ele. Alimentos para demônios. Então, também existem os cultos sexuais. O que é um culto sexual? É todo tipo de ritual que envolve sexo. Existe o culto sexual voluntário e existe o culto sexual involuntário. Vamos falar do voluntário. Lá no deserto, quando o povo de Deus estava no deserto, e eles estavam ali esperando Moisés voltar do monte, resolveram construir um bezerro de ouro, e junto com aquele bezerro de ouro, um trono foi estabelecido, um trono, o demônio já estava sendo alimentado ali naquele trono, e aí o povo começou a tirar as roupas e fazer todo tipo de pecaminosidade sexual ao redor daquele trono. Aquilo não foi apenas uma pornografia, aquele povo estava possuído por demônios, aquele povo estava entregando todo tipo de energia para aquele demônio ganhar força. Qual era a estratégia do diabo? Estar bem forte para quando Moisés descesse, poder vencer Moisés. Mas não deu tempo, porque Deus lá em cima, Deus falou, desce Moisés. Desce e veja o que o povo está fazendo lá embaixo. Moisés desceu e ele encontrou a situação e ele conseguiu repreender a tempo. Que palavra tremenda que Deus está me revelando aqui, enquanto eu filmo isso para vocês. Então nós temos que ter muito cuidado, meu irmão, muito cuidado com as nossas práticas e observar o que está sendo feito pela nossa vizinhança, o que está sendo feito pelo governo, o que está sendo feito pelas pessoas dentro da igreja, porque o tempo inteiro existem demônios sendo alimentados. Também existem esses cultos sexuais involuntários, que são os pecados sexuais que a pessoa faz sem saber o mal que tem por trás disso. Todo tipo de adultério, incesto, todo tipo de pornografia, todo tipo de masturbação, prostituição, casamento, sexo fora do casamento, lascívia, esses pecados sexuais, o demônio ele também sente o cheiro porque é pecado e ali naquele momento ele vai ganhando força, tá bom? E já estamos chegando no final. O último item aqui que eu anotei para falar com vocês é o derramamento de sangue em si. Todo derramamento de sangue libera energia para demônio, sem exceção. Até um acidente. Se eu me cortar aqui e cair sangue no chão por um acidente, não deixa de ser dor, não deixa de ser sofrimento. O único sangue que derramado não gerou força para demônio foi o sangue de Jesus. Porque foi um sangue perfeito, um sangue purificado, um sangue poderoso. Ainda assim o demônio tentou se aproveitar disso, mas não conseguiu. Agora, o sangue dos seres humanos, ele fala no mundo espiritual. Quando Caim matou Abel, Deus ouviu o choro de Abel na morte. O sangue falou, e Deus falou, Caim, cadê o seu irmão? O sangue dele falou comigo. Então, quando o nosso sangue é derramado, por acidente ou não, os demônios eles estão ganhando força nisso. Por isso até nós temos que ter mais cuidado com o nosso corpo físico e ter muito cuidado com o derramamento de sangue. Quando não é um derramamento de sangue por acidente ou um derramamento de sangue voluntário, é muito mais energia, claro. Não é? Um derramamento de sangue por ritual é muito mais energia. E o derramamento de sangue de animais. Por que o diabo pede tanto? O derramamento de sangue de um boi, de um bode, de um cabrito, de uma ave. Porque, de qualquer maneira, sempre haverá um agir de demônio por isso. Ok? Então, é claro que o que tem por trás desse derramamento de sangue também vai falar muito. Senão, daqui a pouco ninguém vai estar matando boi para comer.
Então não é disso que eu estou falando. Mas mesmo assim temos que ter muito cuidado. Devemos nos mover por direção profética, por direção de Deus, tudo com muita vigilância, tudo com muita oração, né? Então, gente, para nós entendermos tudo isso que eu falei acima, agora eu quero colocar mais uma situação aqui, que é a seguinte. Algumas pessoas em algumas situações liberam mais energias para o demônio do que algumas outras pessoas, do que algumas outras situações. Por exemplo, a idade, ela tem um fator mensurável no mundo espiritual. Uma energia liberada, por exemplo, pela morte, por um acidente, uma tragédia na vida de uma criança é muito maior do que a energia liberada pela morte, pelo acidente na vida de um idoso. A criança é bem mais energizada para o inferno. Por isso o diabo ele trabalha com tanto sequestro de criança, rituais envolvendo criança, sacrifício de criança. Mesma coisa é o seguinte, um local que tem muita gente cometendo o mesmo tipo de pecado vai gerar muito mais energia do que o local que tem menos pessoas cometendo o mesmo tipo de pecado. Então tudo isso no mundo espiritual faz uma diferença, ok? Um sacrifício de virgens para o diabo tem um valor de energia muito maior do que o sacrifício sexual de uma mulher profana. E quem foi o ser que teve mais energia na história da humanidade? Jesus. Jesus, ele era a própria energia. Aliás, Abacuque fala que quando furaram as mãos de Jesus, raios saíram da mão dele, porque dentro dele estava escondido todo o poder. Palavra tremenda. O corpo de Cristo estava totalmente energizado e o profeta Abacuque, ele foi levado ao momento da cruz e ele teve a visão de toda a glória de Deus se espalhando no momento que o sangue foi derramado. Ok? Então, por que a importância desse vídeo? Porque como libertador, você precisa entender o que faz um demônio se aproximar e o que faz ele se afastar. Se você está dentro da sua casa e você percebe que tem muito demônio se movendo na sua casa, o que você tem que fazer? Fechar os portais energéticos. Que tipo de prática? O que pode estar acontecendo dentro da sua casa, dentro do seu lar? Ou na casa de alguém que você está ministrando? Pode ter sentimentos ruins, sofrimento, adorações, pactos voluntários, pactos involuntários, pecado, palavra negativa, trono de idolatria, culto sexual voluntário ou involuntário, derramamento de sangue. Então você vai ajudar essa pessoa a fechar esses portais, mudança de postura, mudança de atitude, quebrantamento, santificação, adoração a Deus. Aí o que vai acontecer? Vão diminuir os alimentos dos demônios. Os demônios vão começar a procurar alimento e não vão encontrar. Dia após dia eles vão voltar. Vão procurar alimento e não vão encontrar. Vai chegar um momento que o demônio vai estar fraco, raquítico, e você vai dizer para ele, sai fora, desaparece daqui. Ou ele mesmo vai sair, vai procurar alimento em outro lugar. Ok? Por que os demônios ficam perto das pessoas? Porque eles querem ser alimentados. Tá bom, gente? É isso aí. Dá uma olhada aqui embaixo, tem um exercício para você. Até a próxima. Tchau, tchau.